Quando a grande variedade de insetos noturnos reunia-se em torno da luz de Prabhupada, ele às vezes comentava sobre quão maravilhosa era essa criação de Deus, Krishna. Certa noite ele disse: este pequeno inseto é, a um só tempo, tanto piloto quanto máquina voadora. Vêem-se aqui centenas de insetos voando juntos e mesmo assim não existem colisões. Isto é arranjo de Deus, Krishna. E os cientistas querem imitar, né, com esses lixos mecânicos voadores. E vai ser bêbado batendo em outro bêbado, bêbado batendo em prédio, torres. Eles nunca abarroam, pois a super-alma Krishna está presente em cada um dos seus corações. Vejamos se os cientistas materiais são capazes de fabricar uma máquina tão maravilhosa que já traz um piloto e que jamais colidirá. Quando o homem voa e aparece outro avião, ele tem de ser muito cuidadoso. Enquanto alguns devotos sentavam-se sobre as esteiras cobertas de lençol em seu aposento, Prabhupada sentava-se em sua polca elevada, em seu assento um pouco elevado, recostando-se num almofadão branco. Tanto o mestre espiritual quanto o discípulo desfrutavam de bem-aventurança ao falarem e ouvirem sobre a consciência de Deus, Krishna. Os devotos queriam ouvir as palavras de Prabhupada e seguir a sua vontade, e ele queria instruí-los. Mas estes insetos, continuou Prabhupada, não são perfeitos. Eles estão voando para a luz. Isso também quer dizer que eles estão atraídos pela morte. Logo, eles são assim como os materialistas. Os materialistas estão construindo arranha-céus, porém não sabem o que acontecerá à hora da morte. Henry Ford e outros grandes capitalistas tiveram que morrer, mas há tantas pessoas que estão tentando se tornar iguaizinhas a eles, ignorando que isso também significa sua morte. Elas são como estes pequenos insetos. De manhã simplesmente encontramos montes deles, todos mortos. Muitas vezes, enquanto o Prabhupada conversava em seu quarto, as luzes subitamente apagavam-se e os devotos traziam os lampiões de querosene. E todas as noites, enquanto o Prabhupada estava falando, o sacerdote que adora a Deus no altar vinha e enchia o quarto de fumaça de incenso. Lamparinas de manteiga clarificada iluminavam debilmente Irada e Krishna no grande entalhe de baixo relevo em madeira seca, situados na parede oposta à escrivaninha de Prabhupada. Durante esta visita de verão, Prabhupada continuou a revelar a sua visão em relação ao desenvolvimento da ISKCON Hare Krishna de Mayapur. Os devotos já estavam cientes de que o plano era vasto e orçaria em milhões de dólares. Agora tinham um prédio, mas isto era só o começo. No plano total, esse prédio era quase insignificante. Prabhupada falava sobre um templo colossal, com sua grande cúpula avultando por entre uma cidade transcendental. Este Mayapur Chandrodaya Mandir, esse templo, alojaria o maior planetário do mundo, representando o universo conforme descrito na literatura védica. Para executar semelhante projeto, Prabhupada desejava treinar os seus discípulos nas artes védicas, agora praticamente em extinção na Bengala. Bhaktisiddhanta Saraswati mostrara grande interesse em utilizar dioramas para retratar os passatempos eternos de Deus, Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya. E agora Prabhupada queria que os seus próprios discípulos aprendessem a arte, estudando com os artistas locais de Mayapur. Em junho, Bharadraja, Adideva, Murti e Ishana chegaram para começar a aprender a arte de fazer bonecos. Prabhupada também queria que um discípulo aprendesse a fazer tambores, e um oleiro passou a vir todos os dias para ensinar a Ishana, como moldar e cozinhar os arcabouços de barro.
Os devotos converteram a cabana de palha original de Prabhupada numa oficina e Prabhupada começou a convidar outros discípulos a virem a Mayapur. Mayapur já é maravilhosa por ser a transcendental terra natal do Senhor Krishna. Ao se utilizarem talentos ocidentais para desenvolver este local, com certeza ele tornar-se-á ímpar no mundo. Prabhupada dizia que a cidade de Mayapur seria a concretização do desejo dos mestres anteriores. A cidade cresceria, ficando com uma população de 50 mil habitantes e tornar-se-ia a capital transcendental do mundo. Com o seu templo gigantesco no centro e aposentos separados para os sacerdotes brahmanas, para os governantes, para os comerciantes e para os trabalhadores, a cidade seria um modelo para todas as outras cidades. Chegaria o dia em que as cidades do mundo seriam arruinadas e a humanidade refugiar-se-ia em cidades cuja estruturação seguiria o modelo de Mayapur. O desenvolvimento de Mayapur marcaria o início de um mundo consciente de Deus, Krishna. Assim, a influência de Shri Krishna Chaitanya aumentaria e sua previsão manifestar-se-ia, que em cada cidade e aldeia o meu nome, Hare Krishna Hare Rama, será cantado. Prabhupada disse que eventualmente deveria haver acesso mais fácil a Mayapur por ponte para quem viesse de Navadvipa, por lancha a motor singrando o rio Ganges a partir de Calcutá e por via aérea para quem viesse de qualquer parte. Na Bengala, milhões de pessoas desde o nascimento eram seguidores do Senhor Krishna Chaitanya e elas reconheceriam e aceitariam a consciência de Deus, Krishna, como a forma pura de sua própria cultura. Há um ditado: o que a Bengala faz, o resto da Índia segue. Logo, se a Bengala se transformasse e se purificasse, mediante o exemplo consciente de Deus, Krishna, dos devotos de Deus americanos, então toda a Índia seguiria. E quando toda a Índia se tornasse consciente de Deus, Krishna, o mundo inteiro seguiria. Eu lhes dei o reino de Deus, Krishna, dizia Prabhupada a seus dirigentes de Mayapur. Agora aceitem-no, desenvolvam-no e desfrutem dele. É o reino de Deus aqui na terra, Bimala. Prabhupada fez isso e seus seguidores continuam fazendo isso. E como o Prabhupada falou aqui, vai continuar aumentando, se desenvolvendo. E os verdadeiros devotos de Deus, os verdadeiros seguidores de Prabhupada estão desfrutando dele. E vão continuar por mais de 9.000 anos. Por todo o mês de junho, Prabhupada continuou morando alegre e pacificamente no ainda inacabado prédio de Mayapur, Chandrodaya Mandir. Embora desde sua passagem por Los Angeles ele estivesse apresentando uma tosse que fora incapaz de curar, enquanto viajava no Ocidente, ao chegar a Mayapur, recuperou a sua saúde. Em Mayapur, fiquei muito melhor em relação à minha situação em Los Angeles. A grande vantagem aqui é que sempre há ar livre e uma boa brisa, que naturalmente é muito bom para quaisquer dificuldades respiratórias. 3 pontinhos. Com certeza, Mayapur é um lugar bem melhor do que Los Angeles, pois aqui pode-se sentir o ar livre. O clima não é quente demais, mas um pouco úmido, porém, em geral, é muito agradável. Nosso prédio tem uma localização super excelente e, segundo a experiência de muitos forasteiros respeitáveis, enquanto a atmosfera externa é insuportavelmente quente, em nosso prédio ela é agradável. Prabhupada louvava as constantes e agradáveis brisas que sopravam no prédio. Ele chamava-as de brisas de Vaikunta, morada eterna. Entretanto, às vezes, subitamente irrompia uma tempestade violenta. Embora severas estas tempestades também eram belas, com relâmpagos contínuos,
parecidos com luzes de neon enchendo o céu. Certo dia surgiu uma tempestade e os ventos começaram a uivar pelo prédio. Ao perceber que as portas e janelas de Prabhupada estavam abertas, Shatadanya precipitou-se para o quarto e freneticamente pôs-se a fechá-las. Mas Prabhupada, sentado em sua escrivaninha, disse: "Pare, deixe todas as janelas abertas." Incrível, né? Prabhupada protestou: "Shatadanya, está havendo uma tempestade aqui. Simplesmente..." vou prestar atenção. Prabhupada protestou Shatadanya: "Está havendo uma tempestade aqui. Simplesmente deixe-as abertas", disse Prabhupada, enquanto o vento irrompia pelo seu quarto a mais de 80 km por hora. E Prabhupada sorriu. "Não há no mundo nenhum lugar como este", disse ele, com suas túnicas alaranjadas agitadas pelo vento. E Prabhupada ficou de pé no terraço de seu prédio de Mayapur, observando a terra natal do Senhor Krishna Chaitanya, localizada a menos de 1,5 km de distância. Ele disse a Bhavananda Maharaja: "Na realidade, a reivindicação deles pela terra natal do Senhor Krishna Chaitanya não é muito importante. Será que Krishna é famoso por ter nascido em Mathura? Não. Ele é famoso por suas atividades. Do mesmo modo, o Senhor Krishna Chaitanya não é famoso por ter nascido em Mayapur. Ele é famoso devido às suas atividades, à sua pregação de canto e dança público de Hare Krishna. Este templo Hare Krishna, Mayapur Chandrodaya Mandir, é a pregação do Senhor Krishna Chaitanya. Portanto, desejo um local que, em decorrência das atividades do Senhor Krishna Chaitanya, seja tão atraente que todos virão aqui." Enquanto em Calcutá, antes de ir para Mayapur, Prabhupada reunira em seu quarto vários discípulos antigos. "Tenho recebido muitas solicitações", dissera-lhes ele, "para traduzir o livro Chaitanya Bhagavata, mas irei traduzir a coleção Chaitanya Charitamrita inteira. Isto está bem?" "Oh, sim, Prabhupada", replicara Bhavananda Goswami. "Isto é maravilhoso." Poxa vida, se é, né, Bimala? Era a coleção preferida de seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, Prabhupada. Ele ficava lendo, no final de sua vida, ele ficava lendo a coleção Chaitanya Charitamrita e cantando Hare Krishna no rosário. É a coleção preferida do mestre de Prabhupada, Não vou falar. Você dá bronca? Não vou falar, não. Décadas atrás, Prabhupada escrevera ensaios baseados na coleção Chaitanya Charitamrita e durante anos ele traduzira alguns dos versos e escrevera-lhes os significados. Então, em 1968, nos Estados Unidos, concluíra os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, um estudo sumário baseado em certas passagens importantes da coleção Chaitanya Charitamrita. Contudo, durante sua permanência em Mayapur, ele iniciou uma tradução e comentários inéditos da coleção Chaitanya Charitamrita de Krishnadasa Kaviraja, começando do 7º capítulo. À medida que avançava, encontrou um ímpeto maravilhoso e disse: para o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya em março, publicaria um volume a partir do capítulo 7. Decidindo concluir a coleção Chaitanya Charitamrita inteira, ele suspendeu seu trabalho do Śrīmad Bhagavatam. Em um dos primeiros versos do 7º capítulo, Krishnadasa Kaviraja afirma: deixai-me oferecer minhas reverências ao Senhor Shri Krishna, que se manifestou em 5 formas, como um devoto, a expansão de um devoto, a encarnação de um devoto, devoto puro e energia devocional. Prabhupada escreveu que na era de Kali, a única maneira de as pessoas se elevarem ao amor por Deus, Krishna Prema, é pela misericórdia do Panchatattva. Pancha 5, Tattva Verdades. As 5 expansões de Deus. Imagine, né? Tem gente esperando Deus voltar. E Deus voltou neste mundo há 538 anos atrás em 5 formas diferentes. Apesar de ser um,
ele voltou em 5 formas diferentes, que são o Panchatattva, a saber, o Senhor Krishna Chaitanya sob sua forma de 5 personalidades. Devemos oferecer reverências a Shri Krishna Chaitanya, cantando o mantra do Panchatattva. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda. Devemos recitar este mantra antes de cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, tentar cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada escreveu: há 10 ofensas contra o cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas elas não se aplicam com referência ao cantar do Mahamantra do Panchatattva, 3 pontinhos. Devemos primeiro nos refugiar em Shri Krishna Chaitanya, aprender o Mahamantra Panchatattva e então cantar o Mahamantra Hare Krishna. Verso após verso do 7º capítulo confirmavam os princípios essenciais da missão de Srila Prabhupada e testificavam que ele estava ensinando exatamente segundo o método aconselhado pelo Senhor Krishna Chaitanya. Compreende-se que as características de Deus, Krishna, são um reservatório de amor transcendental. Embora este reservatório de amor tenha de certo vindo com Krishna quando esse esteve aqui presente, ele estava hermeticamente fechado, mas quando o Shri Krishna Chaitanya veio com seus outros associados, o Panchatattva, eles romperam o fecho e saquearam o reservatório para saborear o transcendental amor a Deus, Krishna Prema. Quanto mais eles saboreavam isto, mais aumentava a sua sede disto. O próprio Shri Panchatattva não se cansava de dançar, tornando assim mais fácil que se bebesse o amor nectário a Deus. Eles dançavam, choravam, riam e cantavam como loucos, e dessa maneira distribuíram o amor por Deus, Krishna Prema. Ao comentar sobre estes versos, Prabhupada escreveu: o atual movimento para a consciência de Deus, Krishna, segue o mesmo princípio e, portanto, pelo simples fato de cantarmos e dançarmos Hare Krishna, recebemos boas repercussões por todo o mundo. Contudo, deve-se compreender que este canto e dança público de Hare Krishna não pertencem a este mundo material. Na realidade, eles são atividades transcendentais, pois quanto mais alguém se ocupa em cantar e dançar Hare Krishna, mais pode ele saborear o néctar transcendental do amor a Deus, Krishna Prema. Com a frase movimento para a consciência de Deus, Krishna, Prabhupada falava não só de seus próprios discípulos e de sua sociedade para a consciência de Deus, Krishna, mas também do movimento inaugurado pelo Senhor Krishna Chaitanya. Assim como a personalidade de Deus original, Krishna, e a deidade de Krishna no templo eram a mesma coisa, da mesma forma o movimento do Senhor Krishna Chaitanya e o movimento Hare Krishna de Prabhupada, que Prabhupada instituiu para despertar as pessoas a consciência de Deus, Krishna, eram idênticos. Ao distribuir amor a Deus, o Senhor Krishna Chaitanya e seus associados não levavam em consideração. Tá, vou prestar atenção. Me faz mais que a bimba bento que as palavras não estão escorregando. É o frio, Bimala. Ao distribuir amor a Deus, Krishna Prema, o Senhor Krishna Chaitanya e seus associados não levavam em consideração quem era um candidato adequado e quem não o era, nem onde dever-se-ia ou não acontecer essa distribuição. Eles não impunham condições algumas. Onde quer que conseguissem a oportunidade, os membros do Panchatattva distribuíam amor por Deus, Krishna Prema. Para Srila Prabhupada, este verso confirmava diretamente a instrução que ele recebera de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati, de que pessoas de todas as estirpes poderiam converter-se em devotos de Deus,
sacerdotes brâmanas e devotos renunciados. Embora aqui estivesse a evidência direta da Escritura, Prabhupada, tal qual seu próprio mestre espiritual, recebera frequentes críticas dos sacerdotes brâmanas indianos, conscientes de casta. Com a prova na mão, Prabhupada agora desafiava os críticos invejosos. Existem alguns patifes que ousam falar contra a missão do Senhor Krishna Chaitanya, alegando que o movimento para a consciência de Deus, Krishna, aceita europeus e americanos como sacerdotes brâmanas e oferece-lhes a ordem de vida renunciada. Mas aqui está uma declaração autorizada de que, ao distribuir amor a Deus, Krishna Prema, ninguém deve considerar se os receptáculos são europeus, americanos, hindus, muçulmanos e etc. Deve-se propagar o movimento para a consciência de Deus, Krishna, onde quer que for possível. E devem-se aceitar aqueles que assim convertem-se em devotos de Deus, como sendo superiores aos sacerdotes brâmanas, aos hindus ou indianos. Vixe, aqui Prabhupada falou tudo, né, Bimala? Ele já falou, né? Tudo que eu tinha para falar eu falei em meus livros. Shri Krishna Chaitanya desejou que seu nome se difundisse por toda a cidade e aldeia na superfície do globo. Portanto, quando se propaga o culto de Shri Krishna Chaitanya por todo o mundo, será que não se deve aceitar como devotos de Deus, sacerdotes brâmanas e renunciados, aqueles que abraçaram esta tarefa? Às vezes, argumentos tolos, como aqueles apresentados logo no começo, são levantados por patifes invejosos, mas os devotos conscientes de Deus, Krishna, não se importam com isso. Seguimos à risca os princípios estabelecidos pelo Panchatattva, as 5 verdades de Deus, as cinco personalidades de Deus. Estão esperando Deus voltar, Bimala. Só que estavam dormindo e não viram nada, né? Deus voltou em 5 formas diferentes, conhecidas como Panchatattva. Deus é um, mas se apresentou em 5 formas diferentes, em 5 personalidades diferentes, em 5 pessoas diferentes, apesar de ser um. Só para começar, né? Outra crítica que Srila Prabhupada confrontava era que sua ênfase em converter na realidade era alheia à espiritualidade indiana. Está certo. A religião Hare Krishna não tem nada a ver com religião indiana ou qualquer outra religião inventada neste mundo material. Essas religiões inventadas neste mundo material não existiam no passado, nem vão existir no futuro. E a religião Hare Krishna realmente é alheia, não tem nada a ver com a espiritualidade indiana, com as religiões indianas, porque é importada da morada eterna de Deus, Krishna. Somos krishnaístas e não hindus ou qualquer outra coisa inventada neste mundo. Vou ler de novo para não perder o raciocínio. Outra crítica que Srila Prabhupada confrontava era que sua ênfase em converter na realidade era alheia à espiritualidade indiana? Claro que sim, não tem nada a ver com religiões inventadas neste mundo. Mesmo os irmãos espirituais de Prabhupada chegaram a fazer semelhantes observações. Socorro! Entretanto, este sentimento vinha mais frequentemente dos impersonalistas, que argumentavam que dever-se-iam deixar as pessoas cultivarem seus próprios conceitos religiosos. A religião, sendo um assunto espiritual e interno, não deveria ser propagada através do evangelismo fervoroso. Eles diziam que pregação e conversão eram para os cristãos, não para os seguidores da religião indiana. No entanto, no 7º capítulo do Adi Lila da coleção Chaitanya Charitamrita, Shri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, revela o seu coração e emoção de pregador ideal. Apesar de os membros do Panchatattva saquearem o reservatório de amor a Deus, Krishna Prema, e comerem e distribuírem o conteúdo, não houve qualquer escassez, pois este maravilhoso reservatório
é tão completo que à medida que se distribui o amor a Deus, Krishna Prema, o suprimento aumenta centenas de vezes. Quanto mais você dá o tesouro do amor a Deus para as pessoas, mais o seu tesouro do amor a Deus aumenta. A inundação do amor a Deus, Krishna Prema, expandiu-se em todas as direções, e assim jovens, anciães, mulheres e crianças ficaram todos submersos nesta inundação. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, submergirá o mundo inteiro e inundará a todos que sejam cavalheiros, quer sejam... vou ler de novo. O movimento para a consciência de Deus, Krishna, submergirá o mundo inteiro e inundará a todos, quer sejam cavalheiros, crápulas ou mesmo aleijados, inválidos ou cegos. Quando os primeiros 5 membros do Panchatattva viram o mundo inteiro submerso no amor a Deus, Krishna Prema, e a semente do gozo material nas entidades vivas completamente destruída, todos ficaram excessivamente felizes. Quanto mais os 5 membros do Panchatattva provocam a queda da chuva do amor a Deus, Krishna Prema, mais a inundação aumentava e espalhava-se por todo o mundo. Vou ler de novo. Quanto mais os 5 membros do Panchatattva provocavam a queda da chuva do amor a Deus, Krishna Prema, mais a inundação aumentava e espalhava-se por todo o mundo. Todo mundo tem direito de nadar no oceano do amor a Deus, meu irmão. É só alegria, experimentar, desfrutar dos sabores do amor a Deus, Krishna Prema. Sendo qualificado ou não, merecendo ou não merecendo, a misericórdia de Deus, Krishna, é para todos. Era este o estado de espírito de Srila Prabhupada ao treinar os rapazes e moças na Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. E ele estava oferecendo estas palavras do Senhor Krishna Chaitanya para fortalecer todos os devotos do Senhor. Os membros do movimento Hare Krishna deviam ser confiantes de que, ao pregarem com pureza, eles sairiam bem-sucedidos. Prabhupada tinha confiança. Ali estavam as palavras das Escrituras autorizadas, palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E a experiência pessoal de Prabhupada confirmava isso mesmo, de sorte que ele podia escrever. Nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna, foi iniciado sem ajuda, e ninguém nada fornecia para nossa subsistência. Mas, no momento, estamos gastando centenas e milhares de dólares mundo afora, e o movimento Hare Krishna está aumentando cada vez mais. Embora pessoas ciumentas possam ficar invejosas, se nos ativermos a nossos princípios e seguirmos os passos do Panchatattva, este movimento Hare Krishna continuará incólume, não sendo afetado pelos falsos swamis, falsos renunciados, falsos religionários, falsos filósofos ou cientistas, pois ele é transcendental a todas as considerações materiais. Portanto, aqueles que propagam o movimento para a consciência de Deus, Krishna, não devem temer semelhantes patifes e tolos. Patifaria. Jai, Srila Prabhupada. Falou tudo. Eu que pregava com o Bhagavatam numa mão e a massa na outra. É o que dizem, né? Os versos do 7º capítulo descreviam uma inundação mundial de consciência de Deus, Krishna. Logo, as objeções de que europeus e americanos não podiam se converter em sacerdotes brâmanas ou devotos de Deus renunciados seriam afastadas para bem longe à medida que a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya inundasse o mundo inteiro. Nada poderia detê-la. As palavras de Krishnadasa Kaviraja intensificavam o desejo de Prabhupada de ter como base de seu movimento mundial Hare Krishna a terra onde o Senhor Krishna Chaitanya apareceu e iniciou seu movimento de canto e dança público de Hare Krishna. O Panchatattva começara em Navadvipa e dali as ondas do amor a Deus, Krishna Prema, estavam se expandindo. Em Shridam, Mayapur, às vezes há uma grande enchente após a estação das chuvas.
Isto é uma indicação de que, a partir do local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya, a inundação do amor a Deus, Krishna Prema, deve se espalhar por todo o mundo, pois isso ajudará a todos, incluindo velhos, jovens, mulheres e crianças. O movimento Hare Krishna de Shri Krishna Chaitanya é tão poderoso que pode inundar o mundo inteiro e cativar o interesse de todas as classes de homens no assunto do amor a Deus, Krishna Prema. E esses meses aqui, Bimala, agora tem o Festival de Carros do Senhor Jagannatha acontecendo no mundo inteiro. Todo dia eu vejo nas redes sociais aí o Festival Mundial, vamos falar assim, agora é para não falar universal, né? O Festival Mundial de Carros do Senhor Jagannatha. Jagannatha Swami Naya Patagami. Tá, não vou cantar. Neste 7º capítulo, quer dizer, tentar cantar, né? Neste 7º capítulo do Adi Lila, Prabhupada encontrou muitas outras evidências que corroboravam a ISKCON Hare Krishna, como seguidora dos princípios dos ensinamentos e atividades do Senhor Krishna Chaitanya. Krishnadasa Kaviraja diz que o fato de o Senhor Krishna Chaitanya aceitar a ordem de vida renunciada foi uma artimanha para liberar certas classes da sociedade que, de outra maneira, não lhe teriam mostrado respeito. Em seu comentário, Prabhupada explicou que ele também idealizara táticas para oferecer os benefícios da consciência de Deus, Krishna, a uma escala maior e mais ampla possível da sociedade. E ele citou a aceitação de mulheres dentro do movimento Hare Krishna. E ele escreveu, as mulheres não moravam nos templos, né, Bimala? Mas Prabhupada deu essa concessão. Ele escreveu, logo é um princípio que o pregador deve seguir estritamente as regras e regulações estabelecidas nas escrituras autorizadas e, ao mesmo tempo, deve idealizar um meio através do qual o trabalho de pregação para resgatar os caídos possa continuar com plena força. É mesmo porque não param de nascer almas condicionadas, né? Então é preciso muitos livros, muitos pregadores e muito trabalho, né? Porque não param de nascer almas condicionadas, safras e mais safras de almas condicionadas que nascem na mais completa escuridão da ignorância. 27 de junho de 1973, de Mayapur, Srila Prabhupada foi para Calcutá. Ele escreveu a Tamal Krishna Goswami. Shamasunda sugeriu que eu poderia ir a Londres para lá reunir-me a homens muito importantes na nova casa que George Harrison nos deu. Mas quero fazer alguma resolução definitiva das transações de Bombay antes de voltar para a Europa ou os Estados Unidos. Se houver um lugar adequado para eu ficar por poucos dias em Bombay, posso ir para lá imediatamente e de lá poderei ir a Londres. Enquanto analisava o seu itinerário, Prabhupada passou alguns dias no templo de Calcutá, na Albert Road. Ele era muito liberal em permitir que as pessoas o vissem, e seu quarto frequentemente repleto de bengalis locais e de seus próprios discípulos, que perante ele ficavam sentados no lençol branco. Durante as noites, mesmo que tivesse que transportar-se por quilômetros através de partes congestionadas da cidade, ele ia passar umas horas na casa de alguém, pregando a consciência de Deus, Krishna. A irmã de Srila Prabhupada, Bhavatarini, a quem os discípulos de Prabhupada conheciam como Pishima, também visitava o templo de Calcutá para ver o seu amado irmão e, como de costume, cozinhar para ele. No entanto, certo dia, poucas horas após comer os cachores feitos por ela, Prabhupada sentiu agudas dores no estômago. Ele fechou as portas e foi para a cama. Seus seguidores ficaram muito preocupados. Quando Shruta Kirti, o seu servo, entrou no quarto, encontrou-o remexendo na cama. Srila Prabhupada, o que há de errado? Meu estômago, replicou Prabhupada. Esse cachori de coco, ele não estava cozido.
O acesso continuou a noite inteira e vários devotos... Não vou nem falar nada, tá? Coisas com coco é problemático, né, Bímola? Depende. Tem gente que não pode com coco, né? Já começa por aí. Tá, já parei de falar. Nada não é nada não. O acesso continuou... Já parei de falar, vamos mudar de assunto. O acesso continuou a noite inteira e vários devotos continuamente massageavam o corpo de Prabhupada, em especial seu estômago. Mas a cada respiração ele gemia. Pishima estava postada ali perto, mas os discípulos de Prabhupada temiam sua presença, achando que ela poderia desejar cozinhar algo mais para ele, mesmo vendo que ele estava doente. Prabhupada pediu o quadro do Senhor Nishinradeva, pediu que o quadro do Senhor Nishinradeva fosse retirado do altar e colocado ao lado de sua cama. Poxa vida, Prabhupada achou que ia abandonar o corpo, hein? A indigestão foi braba, hein, Bímola? Alguns devotos temiam que Prabhupada pudesse estar a ponto de falecer. Na manhã seguinte, como a doença persistia, os devotos foram buscar o médico ayurvédico local, o Kaviraja. O velho médico ayurvédico veio e diagnosticou que Prabhupada estava sofrendo de severa disenteria. Ele deixou um remédio, mas foi ineficaz. Mais tarde, quando Prabhupada mandou que Bhavananda viesse até os seus aposentos e pediu puris fritos com um pouco de patala, um legume indiano semelhante a uma pequena abóbora, e sal, Bhavananda protestou. Tais alimentos fritos seriam a pior coisa para ele, e Prabhupada disse que essa era a cura para a disenteria que sua mãe lhe dera durante sua infância. Mandou então chamar a sua irmã, e falando com ela em Bengali, disse-lhe que preparasse puris e patala. Poucas horas após tomar o alimento, Prabhupada novamente chamou Bhavananda. Ele estava se sentindo melhor. Minha mãe estava certa, comentou ele. Chegou um longo telegrama de Shyamasundara glorificando as oportunidades de pregação que aguardavam Prabhupada em Londres, onde um helicóptero pegá-lo-ia no aeroporto e levá-lo-ia até o evento principal. O maior festival de carros do Senhor Jagannatha jamais realizado. Que interessante, estamos na época do festival de carros do Senhor Jagannatha, Bímola. E esse aqui seria o maior Ratha Yatra jamais organizado. E Prabhupada foi para lá de helicóptero, Bímola. A parada prosseguiria pela Piccadilly Lane, atingindo seu clímax ao localizar-se sob um grande pavilhão na Praça Trafalgar. O telegrama prosseguia dizendo que milhões de ingleses, incluindo certas pessoas muitíssimo importantes, estavam ansiosas para verem Srila Prabhupada e que já se tomavam providências no sentido de Prabhupada instruir a consciência de Deus, Krishna, ao filho mais velho da rainha, o príncipe Charles. Srila Prabhupada sabia que algumas das promessas eram exageradas, mas seu desejo de novamente pregar na Inglaterra era forte. George Harrison doara aos devotos uma ampla quinta situada a 45 minutos de Londres, e Prabhupada falava em ir até lá, e no dia de Jamastami, o dia do aniversário de Deus, Krishna, instalar as formas de Deus, Radha e Krishna. Contudo, mesmo agora faltando mais de um mês para o aniversário de Deus, Krishna Jamastami, ele estava profundamente sensibilizado com o convite de Shyamasundara. Embora ainda desgastado devido à disenteria, ele pensou em voar imediatamente para Londres. Convocando os secretários GBCs e devotos renunciados que estavam consigo em Calcutá, sentado na cama enquanto eles sentavam-se perante ele no chão, Prabhupada pediu-lhes o conselho. Eles concluíram que ele deveria ir para um clima mais saudável, Los Angeles ou Havaí, para descansar e se recuperar. Prabhupada concordava gentilmente à medida que seus conselheiros decidiam que o Havaí seria o melhor lugar, um local onde o clima era ideal e onde ele sofreria poucas interrupções. No entanto, de repente ele se sentou mais ereto.
Disse que voltaria para o Ocidente, mas para Londres, não para o Havaí, e não para se recuperar, mas para pregar. Deixem eu malhar enquanto o ferro está quente, disse ele. Acho que esta é uma máxima inglesa. Se fazemos assim, podemos então manter o ferro amoldado. No Ocidente as pessoas já não aguentam mais. Logo queremos dar-lhes iluminação transcendental. Com suas vigorosas declarações, Prabhupada convenceu imediatamente os seus discípulos. Existem duas teorias desorientadoras do Ocidente, continuou ele. Uma é que a vida vem da matéria e a outra é que não há vida após a morte. Pior que isso é pessoas que se dizem religiosas, líderes religiosos, falar essa bobagem que não existe vida após a morte. Tudo o que você tem a fazer é desfrutar desta vida. Vou ler de novo. Existem duas teorias desorientadoras no Ocidente, continuou ele. Uma é que a vida vem da matéria e a outra é que não há vida após a... Vou até marcar isso aqui, Bímola. Espera aí, deixa eu marcar isso aqui. Está marcado. Não, mas não está bem marcado. Vou marcar de novo. Não é fácil não, viu? Existem duas teorias desorientadoras no Ocidente, continuou ele. Uma é que a vida vem da matéria e a outra é que não há vida após a morte. Tudo que você tem a fazer é desfrutar desta vida. Eles dizem que tudo é matéria. Sendo assim, à medida que este movimento para a consciência de Deus, Krishna, crescer, os comunistas serão tolhidos. Não, vou printar isso aqui de novo. E depois tem gente aí que fala que Prabhupada apoia o comunismo. Só pode estar louco da cabeça. E ainda se diz devoto ainda. É porque não lê os livros de Prabhupada, né? É porque não lê. Ou lê, vê o que quer ver, né? Não vê o que Prabhupada falou claramente. Sendo assim, à medida que este movimento Hare Krishna crescer, os comunistas serão tolhidos. Sendo assim, à medida que este movimento Hare Krishna para a consciência de Deus, Krishna, crescer, os comunistas serão tolhidos. Sendo assim, à medida que este movimento para a consciência de Deus, Krishna, crescer, os comunistas serão tolhidos. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. As pessoas dizem que estão tentando unificar-se, mas não têm cérebro algum para ver como, partindo de seus pontos, atingirão a unidade. Elas formaram uma grande e complicada Liga das Nações, e agora as Nações Unidas, as duas, fracassaram. A Liga das Nações e agora as Nações Unidas, mas as duas fracassaram. Mas este método simples de festival de carros do Senhor Jagannatha, o Ratha Yatra, está se espalhando por todo o mundo. Jagannatha significa Senhor do Universo. Portanto, o Senhor Jagannatha é agora, através de nossa ISKCON Hare Krishna, o Deus internacional. Por conseguinte, desejo ir ao Ocidente e dar-lhes estas duas coisas. Embora Prabhupada parecesse fisicamente inapto para em pouco tempo voar rumo a Londres para participar da pregação ativa que o aguardava, seus discípulos condescenderam, aceitando isso como outro milagre de Deus, Krishna. Londres, 7 de julho de 1973. Para a Vida comenta: era o dia do festival de carros do Senhor Jagannatha. Vi Prabhupada entrando no templo e ele não parecia muito forte. Fiquei realmente espantado, mas pude entender que sua força era algo transcendental. Dhruvanatha comenta: no local da parada ficamos esperando o Srila Prabhupada no Marbi Arch, onde a procissão inicia. O assento elevado de Prabhupada estava belamente decorado. E todos estavam na expectativa de que Prabhupada simplesmente se sentasse em seu assento elevado no carro, onde naturalmente passearia pelas ruas, assim como ele fizera nos outros festivais de carros do Senhor Jagannatha.
Logo, foi para nosso grande espanto e alegria que, ao chegar, Prabhupada recusou-se a sentar-se no assento elevado. Ele assinalou que dançaria e lideraria a procissão. Yogeshwara comenta: eles colocaram escadas de modo que Prabhupada pudesse montar no carro de Irata, o carro do Senhor Jagannatha, e sentar-se no seu assento elevado. Mas ele gesticulou para que tirassem-nas e simplesmente pôs-se a caminhar com as carruagens, liderando a dança de Hare Krishna. Dirashanta comenta: eu torci o meu tornozelo e não podia caminhar, de modo que passei no carro, desculpem. Vou ler de novo. Peraí, deixa eu tomar água. Bímola, você implica com tudo, hein? Dirashanta comenta: eu torci o meu tornozelo e não podia caminhar, de modo que passeei no carro. Portanto, pude ver Prabhupada muito claramente. Revatinandana Maharaja cantava Hare Krishna no microfone do carro, mas após cerca de 15 minutos de procissão, Prabhupada mandou os devotos dizerem a Revatinandana Maharaja e aos outros que descessem e com ele liderassem o canto de Hare Krishna na rua. Revatinandana comenta: ao ver o seu assento elevado no carro, Prabhupada disse: não sou simplesmente um devoto, irei. Vou prestar atenção. Não, eu sou simplesmente um devoto, irei com a procissão. Tivemos um grande canto e dança público de Hare Krishna colossal. Hansaduta liderou e eu liderei, Shyamasundara liderou. Diferentes devotos revezaram liderando este fantástico canto e dança público de Hare Krishna. E Prabhupada estava bem no meio do canto e dança público, com os seus símbolos de mão o tempo todo. Ele dançava Hare Krishna para frente e para trás, e pulava para cima e para baixo, e dançava Hare Krishna. Rohini Nandana comenta: o carro do Senhor Jagannatha estava seguindo bem devagar. Prabhupada caminhava cerca de 20 ou 30 metros à frente do carro, liderando a procissão. Enquanto isso, o canto e dança público de Hare Krishna vinha dos microfones do carro do Senhor Jagannatha. Prabhupada chamou todos para baixo e colocou todos eles em volta de si próprio, e eles estavam cantando Hare Krishna. Vez por outra ele rodopiava, e com muita imponência erguia ambos os braços no ar e dizia: Jai Jagannatha! Às vezes, nós nos adiantávamos um pouco, de modo que então ele se voltava e aguardava que o carro do Senhor Jagannatha se aproximasse. Às vezes ele dançava e outras vezes ficava postado de braços erguidos para o ar. Acho que é aquela foto histórica, né, Bímola? Que Prabhupada está com os braços abertos no festival de carros do Senhor Jagannatha. Com certeza é. Sharadya Dasi comenta: Prabhupada dançava Hare Krishna, e então, após poucos metros, ele volteava e de braços em riste erguia os olhos para as deidades. Então dançava Hare Krishna por poucos momentos, meditando nas deidades, e então girava novamente e prosseguia. Dessa maneira ele dançou Hare Krishna por todo o caminho. Os devotos, formando um círculo a seu redor, deram-se as mãos para protegê-lo da multidão. Foi um maravilhoso acontecimento transcendental. Prabhupada olhava para as deidades e todos os devotos seguiam-no logo atrás. Sudur Jaya comenta: Prabhupada nos surpreendeu, não sabíamos se ele estava doente ou não, sentindo-se fraco e atordoado ou não. Às vezes ele parecia muito mal, e às vezes parecia com um rapaz de 18 anos. Ele nos surpreendeu. Ele tinha sua bengala em sua mão, mas erguia no ar enquanto dançava Hare Krishna. Após alguns instantes, Shyamasundara aproximou-se de mim e disse: escute, ele não irá conseguir isto. Prabhupada está muito doente. Quero que você o siga de carro. Fique a uma distância tal que dentro de 30 segundos possamos sem demora colocar Prabhupada no carro. Prabhupada descia a Park Lane
e de vez em quando volteava e erguia suas mãos. Ele ia tão rápido que eles não podiam puxar o carro a uma velocidade capaz de acompanhá-lo. Ele tinha de esperar o carro do Senhor Jagannatha se aproximar. Girava para trás, erguia os braços e dizia: Haribo, Haribo! Ele fez isso várias vezes. Ele ia tão rápido que tinha de esperar. Os devotos dançavam, o clima estava belo e a multidão era maravilhosa. Dhruvanatha comenta: os transeuntes estavam fixos no local, contemplando Prabhupada. Um homem daquela idade simplesmente dançando Hare Krishna e pulando no ar como um rapazinho era a cena mais espantosa. E então, aproximadamente a cada 5 minutos, Prabhupada voltava-se e olhava para o Senhor Jagannatha. Os devotos abriram caminho de modo que ninguém bloqueasse a sua visão, e ele via com perfeição Jagannatha, Balarama e Subhadra. Mas após algum momento a polícia vinha e gesticulava, indicando que não podíamos continuar parando dessa maneira. É o passatempo do Senhor Jagannatha e seu devoto puro. Tivemos que manter a coisa toda em andamento, pois os congestionamentos de tráfego estavam se tornando críticos. Os devotos choravam, cantavam e dançavam Hare Krishna e havia muita comoção. Shruta Kirti comenta: quando Prabhupada estava dançando Hare Krishna, os policiais apareciam de vez em quando e buscavam alguém que tivesse alguma autorização. Finalmente eles vieram até mim e disseram: você terá de dizer a seu líder para se sentar, ele está causando perturbação demais. Sabe como é, né? Todos estão ficando selvagens e não podemos controlar a multidão. Então eu disse: tudo bem, mas não disse nada a Prabhupada. Logo eles então vieram novamente e disseram: você deve dizer-lhe que ele terá que se sentar. De modo que eu disse: tudo bem, e aí cutuquei Prabhupada. Que situação, hein, Bima? E aí, tudo bem, e cutuquei Prabhupada. Ele estivera em êxtase o tempo todo, dançando Hare Krishna perante o carro e estimulando todos os demais a dançarem Hare Krishna. Ele agitava suas mãos e animava os devotos a permanecerem dançando. Ele mantinha o ímpeto do festival. Então eu disse: Prabhupada, os policiais querem que o Senhor se sente. Eles dizem que com essa sua parada, o Senhor está causando sérios prejuízos. Prabhupada olhou para mim, virou-se e prosseguiu. Ele ignorou isso por completo e continuou dançando Hare Krishna. E eles não puderam fazer nada. Prabhupada não parava e a polícia não dizia nada a ele. Para a vida, comenta: ao longo de todo o trajeto da parada eu estava distribuindo revistas de volta ao Supremo. Eu estava exausto e estava tendo bastante dificuldade em acompanhar a procissão, mas Prabhupada estava bem ali e estava dançando Hare Krishna como um rapazinho. Fiquei admirado com sua energia transcendental. Dhruvanatha comenta: ao chegarmos ao Piccadilly Circus, Prabhupada subitamente parou toda a procissão. É claro que o Piccadilly Circus estava simplesmente apinhado de gente. Por cerca de 3 minutos Prabhupada parou a procissão e tudo o que fazia era dançar e dançar Hare Krishna com os devotos a todo o seu redor. Rohini Nandana comenta: ao alcançarmos o Piccadilly Circus, Prabhupada realmente começou a dançar Hare Krishna. Ele saltava do chão, o carro estava parado. Na realidade parecia muito com a descrição na coleção Chaitanya Charitamrita de como o Senhor Krishna Chaitanya liderava a procissão de carros do Senhor Jagannatha. De modo que o carro ficava parado e então Prabhupada esperava que ele o alcançasse. Yogeshwara comenta: quando enfim chegamos à praça Trafalgar e Prabhupada viu a grande tenda e os outros arranjos que os devotos fizeram, ele ergueu seus braços novamente. Ele estava cantando e dançando Hare Krishna e caminhando por todo o trajeto da parada. Já devia fazer pelo menos 1 hora que ele estivera caminhando e dançando Hare Krishna. Todo o percurso, desde o Hyde Park até a praça Trafalgar. Rohini Nandana comenta:
Ao alcançar a praça Trafalgar, Prabhupada imediatamente sentou-se sobre o seu pedestal na coluna de Nelson, num pequeno assento elevado, e deu uma palestra sobre o santo nome de Deus, Krishna. Isso foi logo após a sua maratona de canto e dança. Os jornais do dia seguinte apresentavam notícias favoráveis sobre o festival Hare Krishna, o festival de carros do Senhor Jagannatha, e Prabhupada escreveu sobre isso a um discípulo em Los Angeles. Você ficará contente ao saber que o festival de carros do Senhor Jagannatha em Londres foi muito exitoso. O Daily Guardian trazia na primeira página uma fotografia de nosso carro e afirmava que estávamos em nível de competir com o monumento erigido em memória a Lord Nelson na Praça Trafalgar. Minha saúde está boa e eu estou fazendo caminhadas diárias e dando a aula de manhã. Na outra carta, Prabhupada escreveu: Nosso festival Hare Krishna aqui foi muito bem recebido e fiquei tão animado com a coisa toda que fui capaz de caminhar todo o percurso desde o Hyde Park até a Praça Trafalgar. No templo Bhaktivedanta Manor, Srila Prabhupada teve condições de seguir uma rotina regular. Aqui em Bhaktivedanta Manor, escreveu ele, o ambiente é o melhor possível, é calmo e quieto, e a aldeia é arrumada e limpa. Os aposentos de Prabhupada situados no segundo andar eram bastante espaçosos, podendo acomodar confortavelmente 50 convidados, e suas amplas janelas deixavam avistar os extensos campos. Prabhupada disse que se os devotos limpassem o lago e conservassem os campos, ele então ficaria sempre no templo Bhaktivedanta Manor e ali traduziria em paz. Disse que eles deveriam conseguir algumas vacas e utilizar um pouco do terreno extra para a agricultura. Embora fizesse muito tempo que os devotos não tivessem estado vivendo no templo Manor e tivessem feito pouca coisa para melhorar os prédios e os campos, Prabhupada indicou um local onde eles poderiam algum dia construir um templo de 30 andares, o mais portentoso prédio na inteira Londres. Ele sugeriu ficar pelo menos por 2 meses e instalar as deidades de Radha e Krishna no dia do aniversário de Deus, Krishna Jamastami. Ele também supervisionaria a construção da sala do templo e do altar. Todas as manhãs, por volta das 6 horas, Prabhupada deixava o Manor para uma caminhada de 1 hora. Não havia restrição alguma sobre quem podia acompanhá-lo e às vezes um total de 20 devotos seguiam-no, tentando ouvir qualquer coisa que ele pudesse dizer. Contemplando o horizonte, ele comentava que Letchmore Hitch fazia-o lembrar-se de Vrindavan. Prabhupada descia a Alameda caminhando até um local chamado Round Bush, passava por um trigal e enfim regressava a Letchmore Hitch e ao templo Manor. Um policial local fizera amizade com os devotos e regularmente trocava cumprimentos com Prabhupada. Prabhupada gostava em particular da limpeza do pequeno povoado e que frequentemente apontava até o menor resquício de lixo que por acaso encontrasse nos terrenos do Manor. Ele disse que a aldeia era muito mais asseada do que as cidades americanas. Shyamasundara prometera trazer a Srila Prabhupada muitos visitantes interessados e Srila Prabhupada mostrou reciprocidade, prometendo que, enquanto pessoas interessadas continuassem vindo, ele permaneceria na Inglaterra. Cada noite, 1 ou 2 convidados, incluindo acadêmicos, sacerdotes e celebridades eventuais, vinham visitar Prabhupada por algumas horas. Prabhupada parecia especialmente ávido de apresentar a filosofia da consciência de Deus, Krishna, às pessoas inteligentes. Sendo ele no mundo inteiro o mais proeminente filósofo devoto de Deus, integrante da sucessão discipular, familiarizado com o Bhagavad Gita e o Bhagavatam, depreendeu por completo as conclusões da literatura védica. Era experiente em contestar todos os desafios e filosofias ateístas
e sabia o que esperar de um cristão, de um impersonalista, de um ateu, qualquer um. Se um convidado mencionasse o nome de um filósofo ou escola de pensamento estranhos a Prabhupada, então Prabhupada simplesmente perguntava: qual é a sua filosofia? Inevitavelmente ele reconhecia a nova, entre aspas, filosofia, através do que, na verdade, ela era uma velha filosofia mundana e familiar, talvez com alguma característica nova, facilmente derrotada ou aperfeiçoada com a consciência de Deus, Krishna. Prabhupada sempre estava ansioso para glorificar Deus, Krishna, e repetir a mensagem de Deus, Krishna. E com completo e entusiástico frescor, ele voltava a apresentar os mesmos pontos que apresentara muitas e muitas vezes antes. Ele dizia que era como uma vaca que dá leite em qualquer canto. Coloquem-no na Índia, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ele sempre daria o mesmo leite nectário do Bhagavad Gita. O dia inteiro de Prabhupada, ditando de manhã cedinho a coleção Chaitanya Charitamrita, a caminhada matinal, a aula do Bhagavad Gita, as conversas com os convidados, girava em torno da filosofia Hare Krishna. Na Escócia, quando um homem desafiara que não era necessário apresentar Deus por meio da filosofia, Prabhupada replicara: o senhor quer que eu fale de quê? De algum conto de fadas? A filosofia era necessária, em especial para as ditas pessoas inteligentes, em cujas mentes surgiam tantas dúvidas intelectuais. E Prabhupada dizia que, além do mais, estar sempre falando para os outros sobre Deus, Krishna, era sintoma de amor. Movido pela compaixão para acabar com o sofrimento alheio, Prabhupada sempre falava a mensagem de Krishna e nunca se cansava de repeti-la. Ele estava patentemente... O que é, Bímola? Ah, não leia isso que está escrito na beirada. Tá bom, agora que você fala. Tá, vou até tomar água depois dessa aqui. Acabar com a enganação. Ah, não é para ler, é verdade. Ele estava patentemente zangado com os especuladores ateus que desorientavam as pessoas, porque as filosofias materialistas e impersonalistas tiravam da pessoa a oportunidade de encontrar a solução para o sofrimento da vida. Sempre que ouvia alguém discorrendo sobre a filosofia impersonalista, Prabhupada tornava-se como fogo. Ele não podia tolerar isso, ele tinha que corrigir. Quando, após uma das aulas de Prabhupada no templo Hare Krishna Manor, um rapaz dissera que ouvira alguém chamar o cantar de Hare Krishna de um pouquinho de tapiação, Prabhupada replicara: quem disse tapiação? Quem é este tolo? Quem é esse patife? Para glorificar a Krishna, ele ficara pronto para lutar com o ateísta. Estes eram os impulsos naturais de Prabhupada, por isso ele podia prosseguir continuamente sem parar. Ele queria dar às pessoas a consciência de Deus, Krishna. Sua vida se resumia a isso. Mesmo enquanto descansava na privacidade de seu quarto, ele sempre falava sobre a consciência de Deus, Krishna. Rupa Goswami falou, que 1 segundo sem consciência de Deus, Krishna, é a maior loucura, é a maior anomalia. Os devotos convidaram muitos proeminentes cidadãos britânicos para reunirem-se com Prabhupada e as reações foram boas. O economista Ernest Schumacher prometeu visitar, como também o prometeu o filósofo Sir Alfred J. Ayer, ou coisa parecida. Quando Shyamasundara informou a Prabhupada que o Sr. Ayer era bastante conhecido, Prabhupada replicou: qual é a filosofia dele? Bem, respondeu Shyamasundara, ele não crê na existência de Deus. Dar-lhe-ei a evidência, replicou Prabhupada. Perguntar-lhe-ei o que ele quer dizer com a existência de Deus. Pedir-lhe-ei
que ele faça uma lista das coisas que falam contra a existência de Deus, Krishna. Prabhupada gostava de debater com homens filosóficos e encurralá-los, tá difícil, hein? Prabhupada gostava de debater com homens filosóficos e encurralá-los, Ai, não é fácil não. E encurralá-los e derrotá-los. O historiador Arnold Toynbee estava velho e inválido, por isso Prabhupada concordou em visitá-lo em sua residência. Interessado em discutir sobre a vida após a morte, o Dr. Toynbee perguntou a Prabhupada sobre o karma. Ele disse que a maioria das pessoas temiam a morte. Prabhupada concordou e acrescentou que, segundo um certo astrólogo, um dos recentes líderes da Índia nascera como um cão, de modo que eles temem evoluir, disse ele. Quando Toynbee perguntou se o karma poderia ser mudado, Prabhupada respondeu que sim, mas só através da Bhakti Yoga, a devoção a Deus, Krishna. Se você quer mudar a coisa, tem que falar com o manda-chuva, né? E o manda-chuva é Deus, Krishna. Aqui, Bimala. O karma poderia ser mudado? Esse aqui é uma... Tá, não vou printar. Não tem jeito de printar, está no livro físico. Oh, Krishna Balaramarada, que cruz pesada. Até você. Toynbee perguntou se o karma poderia ser mudado. Prabhupada respondeu que sim, mas só através da Bhakti Yoga, a devoção a Deus, Krishna. Arnold Toynbee disse: não são muitas pessoas no Ocidente que estão pensando nisso. E Prabhupada falou: eles são menos inteligentes? Isso não é bom. Caso aceitem a consciência de Deus, Krishna, podem continuar a trabalhar e viver nas cidades, mas podem mudar a sua consciência, então automaticamente tudo virá. Srila Prabhupada perguntou ao Dr. Toynbee sobre o livro que esse estava escrevendo, e o professor replicou que ele tratava da influência da Grécia Antiga na Grécia atual. Os gregos vieram da Índia, disse Prabhupada. Houve um tempo em que a cultura védica abrangia o mundo inteiro. Aos poucos ocorreu um novo tipo de cultura, assim como esta recente divisão da Índia e do Paquistão. Prabhupada explicou como no futuro os governos cairiam nas mãos de patifes e ladrões. Já caíram. Prabhupada explicou como no futuro os governos cairiam nas mãos de patifes e ladrões, cuja única ocupação seria explorar os cidadãos. Eu acho que já estamos vivendo isso, Bimala. Essa previsão de Prabhupada já se concluiu, pelo menos aqui no Brasil, né? Até rimou, você viu? Concluiu aqui no Brasil. Tá, vou ler de novo. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Prabhupada explicou como no futuro os governos cairiam nas mãos de patifes e ladrões, cuja única ocupação seria explorar os cidadãos. Ah, isso aqui é uma máxima, hein? Aqui, ó. No futuro os governos cairiam nas mãos de patifes e ladrões, cuja única ocupação seria explorar os cidadãos. O alimento seria escasso. Ainda bem que não chegou essa parte aqui. Mas vai chegar. Só pecam, as pessoas pecam mais, sofrem mais. E os governos cobrariam tantos impostos que o povo ficaria atormentado e iria se refugiar nas florestas. Ainda não chegou, mas vai chegar. E não vai demorar muito não. Só as pessoas conscientes de Deus, Krishna, sentir-se-iam livres. Isso aqui já é realidade. O futuro seria um oceano de defeitos, como a presença de um único fator salvador. Bastaria alguém cantar os nomes de Deus, Krishna, para ele poder se libertar. Mesmo agora, disse Prabhupada, os hippies estavam indo para a floresta e os homens separavam-se de suas esposas e dinheiro e decepcionados iam para as colinas e florestas.
Pode-se prever o futuro desta maneira, disse Prabhupada. Arnold Toynbee disse: na Índia os políticos mantêm os Vedas? E Prabhupada responde: não, eles os jogam fora. Os atuais políticos indianos não estão muito satisfeitos com os Vedas. Eles os atiram na água. Iniciei entre os indianos e americanos, e nos próximos 10.000 anos a consciência de Deus, Krishna, aumentará. Ainda temos mais 9.000 e poucos anos pela frente. Então haverá uma imagem arrefecida de Kali Yuga. 10.000 anos não são um tempo curto. É nosso dever em prol de Deus, Krishna. Arnold Toynbee fala: o Senhor viaja muito? E Prabhupada responde: por todo o mundo. Um jovem sacerdote barbado ativo no serviço social visitou Prabhupada e, sob a instigação de Prabhupada, debateu com este sobre o consumo de carne e a Bíblia. Durante a discussão, Hansadutta e Pradyumna citavam passagens da Bíblia que iam de encontro ao consumo de carne. Mais tarde, depois que o sacerdote havia partido, Prabhupada chamou Hansadutta de volta a seu quarto e disse: não foi muito bom para nós falarmos tomando como base a Bíblia. É melhor ater-nos ao Gita. Por que nos incomodarmos em assediá-los em busca de compromisso ou cooperação? Eles jamais se convencerão. Em que redundará um encontro com o Papa? Prabhupada disse que aqueles com tendência a comer carne sempre poderiam encontrar alguma citação na Bíblia, tal como o pacto feito com Noé após o dilúvio. Nem sequer sabemos que coisas hediondas estão ocorrendo nos matadouros, disse ele. Ninguém vê estas coisas. Na manhã seguinte, Prabhupada, em sua caminhada, continuou a debater acerca de sua conversa com o sacerdote. Em nome de religião, disse Prabhupada, eles estão matando. O Bhagavatam diz que esta religião enganadora é afastada e simplesmente se estabelece adoração a Deus, Krishna. E o devoto fala: na noite passada o sacerdote disse que Jesus comia carne. E Prabhupada responde: então, Jesus se contradisse? Ele também dizia: não matarás. Ninguém deve imitar os controladores. Na Índia, um mendigo tipo hippie toma maconha e alega ser devoto de Shiva. Não devemos imitar os poderosos controladores. Este sacerdote também disse que a Bíblia não diz: não matarás, mas não assassinarás. Já fuçou, né? Vai fuçando, vai adulterando, especulando, desviando, inventando, mudando tudo. Então eu lhe informei que se no hebreu original a palavra é realmente não assassinarás, então Jesus deve ter pregado para homens de 4ª ou 10ª classe, os assassinos. E a prova é que eles o assassinaram. Então, que podem essas pessoas compreender a respeito de Deus? Quando lhe falei isso, o sacerdote ficou calado, ele não pôde responder. Outro sacerdote veio visitar Prabhupada e novamente a questão foi suscitada. Prabhupada perguntou-lhe: então, o senhor é a favor de que se mate? E o sacerdote respondeu: bem, este é um mundo caído. É um mundo caído, disse Prabhupada, mas não temos que estar entre os caídos. E o sacerdote citou o pacto com Noé, e Prabhupada replicou: talvez Noé permitiu isto naquela época, a época da devastação, mas isso não quer dizer que temos sempre que fazer isso. Para sobreviver em tal ocasião, a pessoa pode comer qualquer coisa para manter-se viva, mas agora tantas coisas existem em abundância para se levar uma vida saudável, sem a necessidade de matadouros. No Bhagavad Gita, Krishna diz: protegei as vacas. É este o dever dos comerciantes. Embora Prabhupada voluntariamente discutisse com cristãos, ele admitia privadamente que argumentar com eles era perda de tempo. Eles nunca concordarão, dizia ele, mesmo que sejam derrotados.
A melhor maneira de pregar para as pessoas em geral era através do cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como no Festival de Carros do Senhor Jagannatha, que atualmente está acontecendo no mundo inteiro. Cantar, dançar Hare Krishna, tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e convidar todos a participarem. Seja como for, disse ele, eles nem sequer seguem os seus ensinamentos. Um rapaz veio até mim e disse que queria conversar. Ele disse, sou um cristão, mas eu lhe falei, você não é um cristão, não matarás. O homem é cristão, mas não segue os mandamentos, os 10 mandamentos, né, Bímola? Muito menos os 2. Segue nada. Segue só as suas ilusões, suas loucuras, suas invenções. Tá, já parei de falar. Não vou nem falar mais nada. Não vou falar. Não, tá, sim senhora. O homem, vê quantas religiões abrem todos os dias, né? Registram lá sei lá onde registra lá. Registra as religiões, todo dia se inventa uma, e é a salvação, não existia salvação antes daquela invenção, tá? Já parei de falar. Essas coisas não existiam no passado nem vão existir no futuro. Tudo que é inventado neste mundo tem começo, meio e fim. Então essas invenções, essas irreligiões não existiam no passado nem vão existir no futuro. A única religião eterna é o Hare Krishna, porque ela é importada da morada eterna de Deus, não foi inventada neste mundo. O Krishnaísmo não tem nada a ver com o hinduísmo, ou qualquer outra religião inventada na Índia, ou qualquer outro lugar. O homem de Calcutá veio ver Prabhupada, mas assim que o homem começou a dizer algo sobre Krishna, Prabhupada interrompeu. Krishna é algo muito difícil de entender. Apenas estamos tentando entender que existe a próxima vida. Mas os cristãos afirmam que não há vida futura, disse o homem. Ao final desta vida, a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Mas se eles falam de ir para o céu, disse Prabhupada, então esta é a próxima vida. Mas conhecer Krishna é só para o mais perfeito dentre milhares de homens. Um certo senhor Kumar, que às vezes morava no templo de Londres, visitou Prabhupada, levando consigo muitas perguntas. Ele disse que queria trabalhar para a ISKCON Hare Krishna, mas necessitava de dinheiro para enviar para sua mãe na Índia. Não, falou-lhe Prabhupada, nossos homens trabalham 24 horas por dia, sem que para isso ganhem um tostão. O senhor Kumar sugeriu mais um indiano safado pelo jeito. O que mais tem? Indiano safado. O senhor Kumar sugeriu maneiras de melhorar a ISKCON Hare Krishna. Queria ensinar Prabhupada, Bimala. Disse que os devotos precisavam estudar mais, especialmente o sânscrito, e tornarem-se acadêmicos. E Prabhupada discordou. Tudo o que precisamos é dedicação, disse ele. Não sou um grande acadêmico em sânscrito, mas vou levando. E até os acadêmicos dizem que isto é bom. O mestre espiritual, Gorakshora Dasa Babaji Maharaja de meu mestre espiritual, era analfabeto. Mesmo assim, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, seu discípulo, foi o maior acadêmico de então. Mas quando Gorakshora falava, era exatamente das escrituras védicas. Nosso princípio não é reservar um tempo para aprender algo e tornarmos-nos peritos e depois pregar. Mas tudo que você saiba, pregue. Aula de manhã, aula à noite, e se você lê meus livros, isso é suficiente? Tem gente que não entendeu isso, né, Bímola? É muito fácil se tornar um pregador perfeito, né? É só ler os livros de Prabhupada e repetir o que ele falou. Pronto. Se torna um grande pregador. Certo dia, os devotos trouxeram a Prabhupada um recorte de jornal no qual um professor de Oxford, o Dr. D. Zaehner,
dissera numa conferência sobre religião que o Senhor Krishna e seus ensinamentos do Bhagavad Gita eram imorais. O Dr. Zaehner dissera que um famoso assassino talvez tenha se deixado influenciar pelo Bhagavad Gita, porque Krishna diz que a alma é imortal e que, portanto, alguém pode matar. Isso não está no Bhagavad Gita, né, Bimala? Pelo menos no Bhagavad Gita como ele é, não está. Srila Prabhupada ficou enojado da ignorância do professor. Em sua caminhada matinal, ele ditou para o seu secretário argumentos que deveriam ser utilizados quando escrevesse para o Dr. Zaehner. George Harrison acercou-se de Prabhupada com uma atitude submissa, semelhante à dos discípulos de Prabhupada. Prabhupada e George Harrison tomavam o alimento oferecido a Deus Krishna Prasada juntos, um almoço especial de samosas e halava, vegetais, creme azedo e puris. Enquanto estavam desfrutando da Krishna Prasadam, Prabhupada mencionou que certos pandas, ou seja, guias profissionais no lugar sagrado de Vrindavana, comem demais. Certa vez um comeu tanto que praticamente estava morrendo, mas reconfortou seu filho. Pelo menos eu estou morrendo porque comi e não porque estou passando fome. Morrer de fome é inglorioso na cabeça dele, né? Prabhupada sorria enquanto conversava com George Harrison, reconhecendo penhoradamente a sua doação do templo Manor. Você já viu o meu quarto? Perguntou Prabhupada. Na realidade, é sua casa, mas é meu quarto. Não, protestou George Harrison, preferindo adotar a atitude de um discípulo humilde. É a casa de Deus, Krishna, e seu quarto. Quando George Harrison confidenciou a Prabhupada que, ao aceitar a consciência de Deus, Krishna estava perdendo amigos, Prabhupada disse-lhe que não se preocupasse. Ele leu para George Harrison a passagem do Gita, onde Krishna explica que só pode ser conhecido mediante o serviço prático e amoroso a Deus. No futuro, disse George Harrison, a ISKCON Hare Krishna será tão grande que precisará de administração executiva. E Prabhupada fala: dividir o mundo em 12 zonas com 12 representantes. Enquanto eles se ativerem aos princípios transcendentais, Krishna ajudá-los-á. Antes de partir, George Harrison garantiu para Prabhupada que ajudá-lo-ia a aumentar os templos. Mais tarde, Prabhupada comentou: Krishna está dando a George Harrison esperança interna. Certo dia, um antigo conhecido apareceu por lá, Allen Ginsberg. Ele estava usando jeans, suspensórios e uma camisa desbotada e carregando um pequeno harmônio feito na Índia. Você ainda está cantando Hare Krishna? Perguntou Prabhupada. Sim, respondeu Allen. Ainda canto Hare Krishna, mas também canto outras coisas. Allen perguntou se Prabhupada gostaria de ouvi-lo cantar e tocar. Prabhupada assentiu com um movimento de cabeça. Allen pôs-se a tocar o seu harmônio e a cantar o mantra Om. A cada recitação da palavra Om, sua voz ficava mais profunda. Om. Coisa parecida, né? Quando a canção... eu estou rindo aqui, viu? É muito louco, né? Quando a canção terminou, Prabhupada pôs-se a rir. Você pode cantar tudo o que desejar cantar, disse ele, mas basta que você continue cantando Hare Krishna. Enquanto você estiver cantando Hare Krishna, então tudo mais estará correto. E Prabhupada permitiu então que muitos devotos se reunissem a eles em um grande e bem-aventurado canto de Hare Krishna. Através de George Harrison, Donovan, outro famoso cantor e músico pop, foi impelido a vir ver o renomado líder do movimento Hare Krishna. Donovan, acompanhado de um amigo músico e suas duas namoradas que estavam de mini blusas, sentou-se num desajeitado silêncio perante Prabhupada. Prabhupada falava: há um verso nos Vedas que afirma que a música é a forma mais elevada de educação.
e passou a explicar como um músico podia servir a Deus, Krishna. Vocês devem fazer como o seu amigo George Harrison, disse Prabhupada. Dar-lhes-emos os temas e vocês podem escrever as canções. Prabhupada disse que qualquer coisa, inclusive o dinheiro, poderia ser utilizado a serviço de Deus, Krishna. Mas o dinheiro é material, interrompeu uma namorada de Donovan. O que você sabe o que é material e o que é espiritual? Disse Prabhupada, voltando-se para Donovan. Entende? Donovan humildemente replicou que era cabeça dura, mas tentaria. A namorada de Donovan inclinou-se e cochichou algo em seu ouvido, com o que Donovan levantou-se e disse, bem, temos de ir embora agora. E Prabhupada insistiu em que eles pelo menos tomassem primeiro algum alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Tão logo os convidados partiram, Prabhupada e seus discípulos puseram-se a rir. E Prabhupada disse, ela estava pensando, e animou seus discípulos a terminar a frase. Sim, disse Yogeshwara, ela estava pensando que Krishna ia pegá-lo, então ela o perderá. Prabhupada gostou tanto de pregar para convidados importantes que desejou continuar fazendo isso em todo lugar a que viajava. Para onde quer que eu vá agora, escreveu Prabhupada numa carta a um discípulo, deve-se implementar este procedimento de se convidar homens importantes para conversar comigo sobre o nosso movimento Hare Krishna. Após um mês no templo Hare Krishna de Manor, ainda faltavam várias semanas para o aniversário de Deus, Krishna Jamastami, e para a instalação da deidade. Logo quando Bhagavan pediu que Prabhupada visitasse Paris e instalasse deidades de Radha e Krishna, Prabhupada concordou. Peraí, deixa eu tomar água aqui, peraí. Paris, 9 de agosto de 1973. Os devotos conseguiram para Srila Prabhupada uma recepção oficial no Paço Municipal. Na presença do prefeito de Paris e de sua comitiva governamental, Srila Prabhupada disse que se os líderes do governo não ensinassem aos cidadãos a genuína consciência de Deus, Krishna, então não são líderes responsáveis. Então não são líderes responsáveis. Relatando essa conversa no jornal do dia seguinte, um jornalista declarou que o Swami chegou a criticar até Napoleão Bonaparte. Bhagavan comenta, acabáramos de nos mudar para o nosso novo templo Hare Krishna, localizado no número 4 da rua Le Chéreux, ou coisa parecida, Sueu de Paris. E havíamos recebido deidades de Radha e Krishna de 1,20 m. Poxa vida, 1,20 m, Bimala. Prabhupada designou Pradyumna para cantar os mantras e derramar as substâncias sobre as formas de Deus no altar, enquanto o próprio Prabhupada observava de seu assento elevado, dando orientações. Eu estava ajudando e a certa altura voltei-me e vi Srila Prabhupada postado bem próximo a mim, pegando as substâncias com suas próprias mãos e untando com elas o rosto de lótus de Shrimati Radharani. Depois que as formas de Deus foram instaladas no altar, Srila Prabhupada adiantou-se e ofereceu a adoração, e eu o auxiliei entregando-lhe os artigos. Após a instalação, subimos para os aposentos de Srila Prabhupada e muito ansiosamente pedimos-lhe que, por favor, desse um nome às deidades. Ele se recostou em sua cadeira e disse que as deidades seriam conhecidas como Radha Parish Ishwara. Ele então prosseguiu dizendo que na Índia as pessoas recorrem à Inglaterra como local onde obter a sua educação e buscam Paris como a cidade onde satisfazer os sentidos. Ele pôs-se a rir e disse que Krishna veio a Paris a fim de conseguir algumas vaqueirinhas, algumas garotas francesas,
pois os rostos das mulheres parisienses são tidos como os mais belos. Radharani é tão bela, disse Prabhupada, tal qual uma moça parisiense, e Krishna veio aqui para se encontrar com esta belíssima entre todas as vaqueirinhas. Assim ele é Paris Ishwara. 15 de agosto. Prabhupada regressou a Londres e a última correspondência da Índia. Surgiram uma complicação legal em relação à escritura da terra da ISKCON Hare Krishna em Hyderabad. Prabhupada escreveu a seu discípulo Mahansa, alertando-o para evitar emaranhar-se noutra negociata em Bombay. Quando também recebeu notícias de que em Vrindavana a construção do templo progredia, Prabhupada replicou: estou satisfeito em saber o quanto vocês estão inteiramente absortos no projeto de nosso templo de Vrindavan e esforçando-se mentalmente a fim de executar isto. Também vivo orando a Krishna para que ele possa lhes dar inteligência para realizá-lo corretamente. Uma carta a um discípulo do Havaí, Prabhupada desculpava-se por não responder a uma carta. Eu estava muito ocupado em Bombay, tendo em vista a terra de Juhu do Sr. N. Agora ele morreu e se foi, mas havia criado tantos obstáculos, 3 pontinhos. Ainda há, sim, há discrepâncias, mas espero que isto seja solucionado sem demora. Escrevendo a Tamal Krishna Goswami em Bombay, Prabhupada foi tão atencioso como sempre com o andamento dos problemas de lá. Embora os devotos permanecessem em posse da terra e tivessem reconstruído o seu templo provisório, não havia nenhuma perspectiva definitiva de algum contrato de aquisição. Se a senhora N não vai nos vender a terra, então qual a próxima medida que teremos de tomar? 3 pontinhos. Acionamos um processo criminal contra ela por tentativa de desapossar-nos da terra. E o que aconteceu nesta ação? A ideia é que se ela não vai vender-nos a terra e ao mesmo tempo não devolve o nosso dinheiro, juntamente com a indenização por danos e juros, e eventualmente tenta desapossar-nos da terra, então, que medida temos de tomar? Ela tem nos causado tantos problemas e aborrecimentos, 3 pontinhos. E Prabhupada escreveu a seus discípulos em Mayapur. Sim, deve-se concluir por completo a construção de Mayapur, antes de meu regresso. Da próxima vez que eu chegar aí, não deverá haver mais trabalhadores ou carpinteiros com seus barulhos matracolejantes. Eu teria permanecido em Mayapur, mas as marteladas levaram-me para longe. Ao terminarem toda a obra, eu irei para aí, do contrário, não. Prabhupada também respondia a dúzias de cartas dos Estados Unidos, onde os devotos tornavam-se cada vez mais entusiasmados com a distribuição de seus livros. Suas cartas continham questões muito cruciais que só Prabhupada poderia resolver. Quão importante era a distribuição de livros? Poderiam os devotos abandonar os seus trajes e utilizarem roupas ocidentais comuns para melhorar a distribuição de livros? Cantar Hare Krishna nas ruas era mais importante do que a distribuição de livros? E quanto a percorrer o país em ônibus e caminhonetes, eles poderiam viajar com as formas de Deus nas caminhonetes? Em geral, os devotos expressavam seu próprio ponto de vista em suas cartas a Prabhupada e, no entanto, eles respeitosamente aguardavam a sua resposta definitiva. Agora o movimento para a consciência de Deus, Krishna, era grande, com potencial de crescer muito mais. E dentro da ISKCON Hare Krishna, a vontade de Prabhupada era tão poderosa que uma simples carta dele estabelecia um procedimento a ser seguido durante muitos e muitos anos. Prabhupada parecia estar sentado calmamente em seu quarto no Manor, seguindo a sua rotina diária de se banhar, alimentar-se e receber visitas à noite. E contudo, ao mesmo tempo, ele estava dirigindo milhares de jovens e moças por todo o mundo e colocando-os em ação na guerra contra Maya, a ilusão.
Não há objeção alguma em sair com roupas ocidentais a fim de distribuir meus livros. Não é necessário que usemos sempre roupas devocionais, mas sempre devemos manter o barro sagrado e o rabinho no alto do cucuruco. É o rabinho no alto da cabeça, né, Bímola? Todavia, pode-se usar uma peruca ou um chapéu, como você descreve. Os devotos são incríveis, né, Bímola? Tudo para satisfazer Deus e o representante de Deus. Devemos adotar todas as condições que forem favoráveis para executar a consciência de Deus, Krishna. Não esqueça nossos princípios, mas às vezes podemos adotar tais meios a fim de distribuir livros. De alguma forma, distribua livros, e se você puder impor um pouco às pessoas o cantar de Hare Krishna, então não importa a sua roupa. Os devotos continuavam a pedir esclarecimento a respeito de até que ponto os fins justificavam os meios em cumprir a ordem de Prabhupada de distribuir muitos livros em profusão. Srila Prabhupada, estando livre de qualquer motivação material, podia ver com clareza qual o procedimento consciente de Deus, Krishna, que se deveria adotar. No que se refere à questão que você levantou em relação a grupos de distribuidores de livros itinerantes e a venda de livros, sim, queremos dinheiro. Logo, esta é a verdadeira pregação, vender livros. Quem pode falar melhor do que os livros? Pelo menos quem comprar examinará. A verdadeira pregação é vender livros. Deve-se conhecer a tática de como vender os livros, vender sem irritar. Está vendo, Bímola? Prabhupada falou tudo em seus livros, né? Tudo. Como ele disse pessoalmente, tudo que eu tinha para falar eu já falei nos meus livros. O problema é que as pessoas não leem, né? A verdadeira pregação é vender livros. Deve-se conhecer a tática de como vender sem irritar. Que você pode fazer com uma palestra de 3 minutos, mas se ele ler uma página, sua vida poderá se transformar. Contudo, não queremos irritar ninguém. Se devido às suas táticas agressivas ele vai embora, então você é um estulto e a falha é sua. Nem pôde você vender um livro, nem ele permaneceu, mas caso ele compre um livro, esta é a verdadeira pregação bem-sucedida. É este o certificado expedido por meu mestre espiritual. Se algum estudante celibatário vendesse uma revista de uma paisa, se um de nossos estudantes celibatários fosse e vendesse umas poucas cópias, ele ficava muitíssimo contente e dizia: "Oh, você é tão bom!" Logo, a distribuição de literatura é a nossa verdadeira pregação. De modo que, se você não pode tratar do assunto com primor, então isto é falha sua. Mas o êxito de sua pregação será substanciado através de quantos livros são vendidos. Qualquer coisa que você quiser vender terá que solicitar um pouco, de modo que ele lhe dê algum dinheiro para o serviço a Deus, Krishna. Isto é sua boa fortuna. E ele ganha a oportunidade de ler sobre o conhecimento transcendental. Mas se tudo o que você faz é irritar até que ele se vai, é aí onde está a sua falta de inteligência. As instruções de Prabhupada eram tão importantes para seus discípulos que uma carta dele era tão efetiva quanto uma visita pessoal. Por intermédio dessas cartas ele mantinha as vidas e as atividades de seus discípulos por todo o mundo. A cada dia, no final da manhã, ele fazia com que o seu secretário lesse alto cada carta que havia chegado e costumeiramente ditava a resposta sem demora. Ele dizia com frequência que Vani, ou em português, a ordem do mestre espiritual, era mais importante do que Avapu, a presença pessoal. De start, mediante suas cartas, ele estabelecia e iluminava para os seus seguidores sinceros
o caminho da consciência de Deus, Krishna. Nos Estados Unidos, a pregação de Prabhupada era agora principalmente através da distribuição de livros, ao passo que na Índia era através do estabelecimento de templos. Não obstante, ele tinha ambos os métodos como sendo a mesma coisa. E embora sua visão abarcasse o mundo inteiro, ele se sentia e se descrevia como o simples servo humilde de seu mestre espiritual. É só um detalhe aqui, Bímola. A Índia atualmente é o país que mais se distribui livros. Disparado, acho que juntando tudo, acho que não dá a quantidade de livros que são distribuídos na Índia. Vendidos na Índia, né? E dizem que a Índia é um país pobre, né? Muito pobre. Pelo menos não é pobre de espírito, né? Embora a sua visão abarcasse o mundo inteiro, ele se sentia e se descrevia como o simples servo humilde de seu mestre espiritual. Quer sentado pacificamente no gramado do templo Hare Krishna Manor e implicando com uma das criancinhas, quer dirigindo um de seus tenentes para lançar milhares e milhões de livros nos colos das almas condicionadas, quer meditando com muita energia na frase seguinte em seus significados do Śrīmad Bhagavatam, ou preocupando-se com a senhora N, que estava conspirando em bom bem, ele sempre tentava servir o seu mestre espiritual. Srila Prabhupada recebeu uma chamada telefônica de emergência de Bombay. Giriraja queria que ele fosse lá e pessoalmente acertasse com a senhora N a aquisição da terra de Juhu. Giriraja consultara um novo advogado, o senhor Bakil, que achava que Prabhupada devia estar presente de modo a haver um acordo. Outro advogado da ISKCON Hare Krishna, o senhor Chandaval, também aconselhou que Srila Prabhupada fosse imediatamente para Bombay. Portanto, Giriraja telefonara para Prabhupada pedindo-lhe que, por favor, viesse e resolvesse o assunto com a senhora N e resolvesse de uma vez por todas. Prabhupada concordou, ele permaneceria em Londres por mais uma semana até o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, e então regressaria a Bombay. 21 de agosto, M. Rasgotra, o embaixador indiano para a Inglaterra, compareceu à celebração do dia do aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, e apresentou o Srila Prabhupada, expressando sua apreciação pela grande obra de Prabhupada. Prabhupada falou descrevendo o advento de Deus, Krishna, como a chave para a paz do problemático mundo material. Especialmente na Índia, disse ele, obtivemos tantas credenciais para compreendermos Deus. Tudo está lá, pronto, mas não aceitamos. Então, qual remédio para essa doença? Estamos buscando a paz, mas não aceitamos nada que esteja nos dando a verdadeira paz. É esta a nossa doença. Assim, o movimento para a consciência de Deus, Krishna, está tentando despertar no coração de todos a ainda adormecida consciência de Deus, Krishna. De outro modo, como poderiam estar aceitando tão a sério a consciência de Deus, Krishna, estes europeus e americanos e outros conterrâneos seus que há 4 ou 5 anos nem sequer haviam ouvido sobre Deus, Krishna? Portanto, a consciência de Deus, Krishna, está no coração de todos.